Paulo está falando de uma luta de ordem espiritual. Nós temos um Deus lutando por nós e em favor de nós, junto conosco. Nós temos um Deus lutando pela nossa salvação. E você pode dizer amém por isso, porque se Ele não estivesse lutando com você, por você, não haveria razão de você entrar nessa batalha. Mas nós também temos um inimigo. Nós também temos um inimigo, que é inimigo de Deus antes de tudo, e torna-se nosso inimigo também, lutando para roubar a nossa salvação. Não porque ele pode usá-la, mas simplesmente porque essa é a natureza dele. Quando olhamos para o grande conflito, existe o bem e o mal. O bem absoluto, personificado, o bem total, existe na pessoa de Deus. O bem não é apenas um conceito, o bem é uma pessoa. Da mesma maneira, o mal não é apenas uma ideia, o mal não é apenas um conceito, o mal é uma pessoa. O mal é Lúcifer, Satanás, o grande dragão, a antiga serpente. É o mal, todo e absoluto ali está. Enquanto Lúcifer, Satanás não for completamente destruído, o mal ainda existirá. Porque o mal, como eu disse, não é apenas uma ideia, o mal é uma pessoa. O fato é que essa realidade do grande conflito não é desconhecida. Falar de bem e mal, falar de Deus e Satanás não é nada novo para a gente. O problema é que a realidade é conhecida, a luta é conhecida, mas a luta tem sido menosprezada. É menosprezada porque vivemos como se existissem apenas lutas de ordem material, para as quais nós precisamos e queremos ajuda divina. Nós vivemos como se nossos maiores problemas fossem financeiros, profissionais, de saúde, como se os nossos problemas, todos os problemas, todas as nossas lutas se restringissem ou resumissem apenas no aspecto material das coisas. Para essas nós solicitamos a ajuda de Deus, e está certo fazer isso. Apoio bíblico, para que a gente leve todas as nossas necessidades. Paulo falou que toda a nossa ansiedade seja levada diante de Deus através de súplica, com petições e ação de graças. Há o conselho bíblico para isso, para que a gente solicite a ajuda de Deus, para que a gente busque a ajuda de Deus, curando, trazendo melhora em diversas áreas da nossa vida, colocando oportunidades de conhecer, momentos de dúvida, trazendo harmonia, nos trazendo respostas sobre qual é o melhor caminho a seguir. Mas nós colocamos essas lutas válidas e legítimas, como eu já disse, nós as colocamos no lugar de uma luta fundamental. Características mais marcantes da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é uma igreja indiferente à sua realidade espiritual. A sua condição espiritual desastrosa não é percebida por ela. Quando falo de igreja de Laodiceia, eu estou me referindo às 7 cartas do Apocalipse, a 7ª carta apresentada no livro do Apocalipse, destinada à igreja de Laodiceia, que era uma igreja real, literal, existente naquela época, mas também é um símbolo de um período histórico da igreja e nós entendemos que é o período que nós vivemos. Nós nos tornamos uma igreja onde parece que nós não temos lutas espirituais. Nós nos tornamos a igreja dos não tentados. Nós abolimos a tentação da nossa oração, nós abolimos a tentação do nosso convívio. Nós somos uma comunidade assaltada por toda a sorte de dificuldades, em todos os aspectos, mas nós não temos mais dificuldades espirituais. E quando eu digo que nós não temos, não é porque elas deixaram de existir, mas simplesmente porque não fazem mais parte da nossa agenda com Deus. Não sei se é porque nós vivemos num ambiente onde algumas coisas se tornaram tão comuns e por isso a gente não dá mais atenção para algumas lutas, ou talvez pela dificuldade que a gente tem de partilhar as nossas fraquezas uns com os outros. O fato é que nós não temos sido, e eu estou falando nós, não apenas pela força da palavra no discurso, mas porque eu me incluo nisso, nós não temos sido honestos ao admitir as nossas lutas espirituais. Nós não temos sido honestos ao pensar na nossa condição espiritual. Nós não temos sido honestos quando a nossa arrogância nos faz andar por certos caminhos e dizemos que foi Deus quem nos mandou em determinada direção. Nós não temos sido íntegros quando nós nos reunimos em um sábado à tarde e nossos comentários seguem cheios de veneno, destilando veneno de todas as maneiras, e nós simplesmente fazemos isso e cremos
sinceramente às vezes, que são observações construtivas ou simplesmente um momento bem-humorado. Nós não temos sido honestos com a realidade da luta espiritual quando não reconhecemos o nosso orgulho, o nosso egoísmo, quando não admitimos nossa dificuldade de manter uma vida devocional, quando não somos solidários, quando somos descorteses com as pessoas de nossa comunidade mesmo. Não temos sido honestos quando não permitimos que as pessoas de nossa família de fé não partilhem seus fracassos espirituais, suas quedas ou suas recaídas, suas tendências para o mal, seus vícios em segredo, a solidão de seus conflitos. E aqui eu abro um parênteses. Nós nos reunimos às vezes para orar, vamos aos pedidos de oração. Então começam os pedidos. Olha, eu quero pedir pelo fulano que está doente, eu quero pedir pelo sujeito lá que está passando mal, eu quero pedir pela minha vida, eu vou fazer um exame esses dias. Eu quero pedir porque eu estou com uma dificuldade no trabalho, eu quero pedir porque eu tenho dificuldades com uma pessoa ou com outra, eu preciso resolver. Eu quero pedir que vocês orem pelos meus pais que estão passando por uma crise. Eu quero pedir pela saúde espiritual do fulano, e assim vai. Esses são os nossos pedidos. Qual foi a última vez que você ouviu em um momento de oração alguém olhar para você e dizer o seguinte: olha, eu preciso que você ore porque eu tenho tendências sexuais que não estão de acordo com a palavra de Deus. Eu preciso que você ore por mim porque eu tenho vícios que ainda me perseguem, dos quais eu não consegui ainda me libertar. Qual foi a última vez que você ouviu alguém pedindo oração para vencer uma tentação específica? Isso talvez é uma experiência, porque nós temos nos tornado uma comunidade onde as pessoas não podem pecar, mas pior do que isso, elas não podem ser tentadas. Elas não podem falar das tentações, elas não podem falar das fraquezas. Nós sabemos que somos fracos, nós sabemos que somos débeis e imperfeitos, mas a gente não tem espaço para falar dessas fraquezas. E isso faz com que a gente viva pensando que nós não temos problemas espirituais. E essa prova se revela nas nossas orações. Nós não temos sido honestos com a realidade do grande conflito, e a nossa oração é prova disso. Porque nós temos falado de toda a sorte de assunto nas orações, mas nós esquecemos de pedir perdão de forma específica. Nós pedimos perdão como quem entrega um pacote para Deus, dizendo: Senhor, aqui está o meu pacote, vê o que tem aí dentro e perdoa tudo. Senhor, me perdoe por tudo que eu fiz. E tem alguns que acumulam bastante tempo. Senhor, me perdoa por tudo aquilo que eu fiz essa semana. Da mesma forma como a gente não pede perdão de forma específica, nós não oramos pedindo poder para vencer tentações específicas. Jesus ensinou na oração do Pai Nosso: não nos deixes cair em tentação. A questão é: você sabe qual a tentação que lhe cerca? Você sabe qual tentação que está lhe rodeando? Se você sabe, você pode orar especificamente por isso. Em nossas orações clamamos pela cura do corpo, mas nos esquecemos de pedir a cura do coração cheio de mágoa. Nós agradecemos a Deus porque em meio ao mundo onde as doenças se alastram, nós estamos saudáveis e falamos: Senhor, muito obrigado. Pedimos oração pelas pessoas que estão doentes, que estão com câncer, como nós temos tantos, e pedimos: Senhor, muito obrigado porque eu não tenho câncer. Mas nos esquecemos que temos toda a sorte de impureza corroendo a fibra moral do nosso caráter. Pedimos a Deus por trabalho, mas não pedimos para que Ele trabalhe em nós. Clamamos por mudança nos nossos lares, mas esquecemos de orar a Deus dizendo: Senhor, que a mudança no meu lar comece por mim. Nossas orações estão refletindo nossa indiferença diante de nossas situações. Estão vivendo outra realidade. Jesus para os discípulos disse em Mateus 26, verso 41: vigiai e orai, para que vocês não caiam em tentação. A oração é abrir o coração a Deus como se faz um amigo. É a respiração da alma, é as chaves na mão da fé, ferramenta de batalha. Quando oramos, nós estamos hasteando a bandeira branca e nos rendendo completamente a Deus. É o nosso atestado de incompetência para viver e para vencer o pecado sozinho. A oração é a nossa declaração de consciência do grande conflito, é o nosso coração expressando o nosso posicionamento nessa batalha entre bem e o mal. Quando vamos à presença de Deus em oração, nós estamos nos alistando no exército do Senhor. Quando nos ajoelhamos, nós temos a oportunidade de colocar as nossas lutas diante de Deus e nos levantarmos como soldados feridos pelos embates, mas mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus.
A nossa oração pela manhã não pode não pode ser apenas um pedido por proteção pelas nossas idas e vindas, nem apenas desejar um bom dia de trabalho, de aulas, clamar por soluções nos relacionamentos. A nossa oração da manhã deve nascer da ciência de que o diabo, o nosso acusador, está em derredor de nós como um leão, rugindo, procurando quem possa tragar. E quando você acorda, ele tem uma agenda preparada para você, e você precisa ter isso na sua mente. E você precisa acordar ciente disso, mas também você precisa iniciar o dia louvando a Deus, porque a despeito da existência de um inimigo querendo lhe tragar, nós temos a certeza que não há condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém. Precisamos começar o dia sabendo que nós iremos ouvir o rugido do leão, e nós precisamos começar o dia clamando para que a voz de Deus seja mais alta do que o rugido do inimigo. Precisamos clamar a Deus para que quando o leão estiver próximo de nós, a presença de Deus seja ainda mais vívida na nossa realidade. Orar para que a voz de Deus possa ser ouvida. Orar para que Deus nos impressione durante o dia, várias vezes, com a realidade da presença dEle, mas com a realidade dessa luta que existe. Que comecemos o dia orando para que consigamos perceber a Deus, para que consigamos olhar para as situações e discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que não é dEle. Que a nossa oração seja de combate, que a nossa oração seja para que a gente nunca baixe a guarda, mas se o inimigo nos ferir, que a graça nos refaça e o poder de Deus nos dê condições para vencer. A oração é a nossa arma de guerra. E essa é a primeira definição: a oração é a arma de guerra. E eu quero partir para a parte final. Vou só dizer uma coisa: às vezes o pregador fala, eu vou partir para a parte final. Não necessariamente isso vai acontecer em 3 minutos, tá bom? Só para você sentir que um dia vai terminar. E eu quero ir para a outra parte, falando com você agora a respeito de uma outra maneira, de uma outra definição, A oração na Bíblia é apresentada, e nós falamos sobre isso, como uma maneira de nós obtermos coisas, recebermos coisas de Deus. Os evangelhos nos apresentam Cristo falando: pedi e dar-se-vos-á, bater e abrir-se-lhe-á. É assim que Jesus diz, porque todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. Nós vemos Paulo, como eu mencionei, falando para que as nossas ansiedades sejam conhecidas de Deus. Tiago fala no princípio do seu livro dizendo: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. O conselho bíblico é para que a gente ore, para que a gente peça as coisas. As nossas necessidades não se tornam conhecidas por Deus através da oração. Elas já são conhecidas por Deus. Mas na oração a gente atesta que não há outra fonte de suprimento a não ser Deus. Mas a oração não é apenas a maneira pela qual recebemos coisas de Deus. A oração é, acima de tudo, a maneira pela qual recebemos o próprio Deus. Salmo capítulo 143, verso 6, é apenas um exemplo de outras tantas passagens do livro de Salmos, em que a ideia que existe é a ideia de alguém sedento de Deus, não das coisas de Deus, não daquilo que Deus pode oferecer, não daquilo que Deus pode dar, mas sedento do próprio Deus. Por várias vezes, salmistas diferentes falam e escreveram seus hinos dando essa ideia da necessidade da presença de Deus. Quão amáveis são teus tabernáculos, minha alma desfalece pelos teus átrios. A ideia nos salmos recorrente é de alguém que precisa constantemente da presença de Deus, de alguém que tem lutas, que passa por momentos de injustiças, que precisa de Deus, que precisa das soluções que Deus pode oferecer, mas que mais do que isso precisa do próprio Deus. Salmo 143, no momento de dificuldade, suplicando por livramento, Davi então ora: a ti levanto as minhas mãos, a minha alma anseia por ti como terra sedenta. Olha que bonito. A busca por Deus é comparado a alguém que busca água. Eu não sei se você já passou sede. Ontem nós estávamos lá com o pastor Walter e ele falou de um momento, esses dias atrás, em que ele fez o jejum e ficou 20 horas de jejum, sem comer e sem beber água. E a gente ficou pensando nisso, quanto tempo sem tomar água, como é que pode? E às vezes
eu tenho uma dificuldade muito grande de beber água. A esposa dela sabe disso. Tem uma luta. Eu já coloquei garrafinha, ando com garrafinha. Eu ando com a garrafinha e eu esqueço. Eu encho a garrafinha e deixo ali em um lugar que eu não posso voltar a buscar. Tenho uma dificuldade com água. E eu sei que outros aqui também têm. Mas mesmo aqueles que bebem pouquíssima água, você sabe que em momentos de sede nada pode substituir aquele gole de água, quase que escorrendo água pelo rosto. Eu não sei se você já precisou tomar água dessa maneira, morrendo de sede. Davi está falando dele como uma terra sedenta, que há tempos não vê água, e como uma terra tem sede, necessidade de água. Assim, ele diz que a alma dele estava ansiando por Deus. Deus como o suprimento básico para a nossa existência. Nós gastamos muito tempo de nossa oração querendo as coisas que Deus pode nos proporcionar, e nos esquecemos que a maior bênção é quando Ele dá de si mesmo. Essa é a maior bênção. A maior bênção não é quando Deus nos cerca de cuidados, de coisas, cheio de presentes, é quando Ele dá de si mesmo. Nós muitas vezes somos como filhos, e aqui eu sei que alguns vão se identificar com isso. Somos como os filhos da faculdade que estão estudando longe dos pais e que ligam para casa a cobrar para pedir dinheiro. E aqui tem vários que fazem isso. Agora talvez não liguem mais tanto a cobrar, porque já tem maneiras de fazer isso gratuitamente. Mandam uma mensagem de voz, mandam um WhatsApp, mandam uma mensagem em qualquer outra coisa. Eu me lembro que quando eu estudava, eu ligava para casa e minha mãe ouvia o tan 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 tan. Sabe esse barulhinho? Eu nem sei fazer direito, tão desafinado que sou. Mas ela ouvia esse barulhinho e ela já me saudava. Ela não esperava nem sequer eu falar. Ela já falava: filho, que bom que você ligou. Essa era a minha introdução da ligação. Eu me lembro que eu ligava, ela já atendia, a gente conversava um pouquinho, e meu pai já pegava no telefone certo de que ia precisar querendo saber qual era a importância que precisaria mandar. Às vezes a gente tem essa mesma maneira com Deus. A oração é o nosso clamor a cobrar para um pai que precisa nos socorrer apenas naquele momento. Tem um livro que eu gosto bastante há um bocado de tempo. É um livro que se chama Praticando a Presença de Deus. É um livro que conta a história de vida de dois homens, o irmão Lawrence, um monge, e Frank Laubach, um missionário. Nesse livro, que eu não sei se existe ainda, esse livro, nessa parte do missionário, na parte que ele descreve a sua história, Frank escreve isso como um diário. É um diário, na verdade. E ele começa o diário com a seguinte pergunta: será que posso trazer o Senhor para os meus pensamentos a cada segundo e assim mantê-lo sempre em minha mente? Essa é a pergunta dele. Será que é possível isso? Sabe qual é a resposta dele? A resposta dele é a seguinte: eu decidi dedicar o resto da minha vida a essa experiência para poder responder essa pergunta. Será que é possível? Eu não sei se é a minha vida tentando responder essa pergunta. O pensamento que eu gosto, do dia 22 de setembro de 1930, no seu diário ele escreveu: afinal de contas, a verdade profunda é que viver com Cristo é a glória, uma glória invencível. Não há derrota, a não ser se perdemos a Deus. E se isso acontecer, tudo estará perdido, mesmo que estejamos morando em um castelo ou coberto de riquezas. Dia 1º de julho de 1930, olha que bonito. A descoberta mais importante de toda a minha vida é que qualquer pessoa pode transformar uma pequena e rude cabana em um palácio, apenas inundando-a com a presença de Deus. Que maravilha, queridos. Não importa aquilo que tem na sua casa, não importa as pessoas que moram ali, não importa a qualidade dos móveis, não importa como é seu quarto, não importa nada disso, não importa das riquezas que existem dentro do lugar onde moramos. O fato é que qualquer lugar onde estamos pode se transformar num palácio apenas de uma maneira, e simplesmente fazendo uma coisa: dando a oportunidade para que Deus inunde o lugar onde estamos com a presença dEle. Ele descreve em um de seus pensamentos o seguinte: Deus é infinitamente mais importante do que qualquer de seus conselhos ou presente.
E ele então termina dizendo: ele é com certeza o maior presente. A maior vantagem de se conversar com Deus é a intimidade que criamos com Ele. Orar não é apenas um meio para obter as coisas que Deus pode nos dar, mas acima de tudo, é uma maneira de viver em relacionamento com Ele. De novo, esposar, tá bom? Singular. A gente não conversa com essas pessoas apenas quando a gente quer alguma coisa. E se isso acontece, nós estamos desconfigurando o relacionamento. Nós estamos num relacionamento pouco saudável. Se o relacionamento só causa interação quando existe interesse de uma das partes, alguma coisa está fora do lugar. Da mesma maneira, na nossa relação com Deus, alguma coisa está fora de lugar se nós nos relacionamos com Ele apenas por interesse naquilo que Ele pode dar. Nós gostamos do texto de Mateus capítulo 6, quando Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o que diz? E as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós gostamos muito desse verso, porque tem esse negócio das demais coisas sendo acrescentadas. Esse verso é maravilhoso, por quê? Porque tem uma promessa, mas a promessa maior desse verso não é as demais coisas sendo acrescentadas. A promessa maior desse verso é que Deus se colocou em um lugar acessível, que você pode buscá-lo e encontrá-lo quando quiser. A realidade maior desse verso não é que Deus nos dá coisas, a realidade maior desse verso é que o reino de Deus é uma realidade possível de ser vivida aqui e agora. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e a nossa oração precisa ser: Senhor, eu vou buscar o teu reino, eu vou buscar a tua justiça, e se as demais coisas vierem, eu vou louvar o seu nome. Mas se as demais coisas não vierem também, ainda assim eu vou louvar o teu nome, porque a maior bênção da vida não é o que o Senhor me dá, a maior bênção da vida é ter o Senhor ao meu lado. A maior bênção da vida é poder se aproximar dele. Livro Parábolas de Jesus, página 206, Ellen White diz: jamais é proferida uma oração, por vacilante que seja, jamais uma lágrima é vertida, por mais secreta que seja, e jamais é alimentado um sincero anelo de Deus, embora débil, que o Espírito de Deus não saia para satisfazer. Nós geralmente terminamos a nossa oração, nos despedimos e vamos embora. Terminamos a oração, acabou e assim segue. Eu não sei se você já foi apresentado a alguém. Obviamente você já foi apresentado a alguém. Caso contrário, você estaria aqui sozinho, sem conhecer ninguém. Quando você foi apresentado, você foi lá: olha, esse aqui é o fulano, esse aqui é a fulana, e vocês talvez conversaram e se conheceram. Mesmo que não tenha sido uma conversa muito longa, a despedida provavelmente foi marcada pela seguinte frase: foi uma satisfação conhecê-lo, foi um prazer conhecê-lo, foi um prazer conhecê-lo. Ou talvez alguns mais informais: foi muito bacana aí estar com você, ou alguma coisa assim. Independente disso, é fato que você terminou aquele momento dizendo isso. Pergunta que eu faço para você: você pode terminar as suas orações dizendo isso? Será que a sua relação com Deus lhe dá direito de terminar a sua oração dizendo: Senhor, é um prazer conhecê-lo? Ou será que você só conhece as bênçãos de Deus? Você só conhece as benfeitorias de Deus, mas Deus mesmo é um ser desconhecido? Será que você é capaz de dizer não apenas que você o conhece, mas que isso é prazeroso? Senhor, é um prazer conhecê-lo, é um prazer ter passado esse momento em tua presença. Senhor, eu estou indo para o meu trabalho, mas a minha vontade era passar o resto do dia falando contigo. É um prazer conhecê-lo. Hoje, uma semana antes de começarmos esse movimento de oração, eu queria que você soubesse que dia 29 nós começamos os 10 dias de oração. Mas a pergunta é: por que você não começa essas mudanças agora, talvez, na sua vida de oração? Se são necessárias. Muito simples. Eu quero desafiar para duas coisas. Em primeiro lugar, pense nas suas lutas espirituais. Onde o inimigo de Deus tem vencido? Em que território você tem perdido batalhas espirituais? Qual é o maior inimigo para a sua saúde espiritual? Talvez seja seu orgulho, sua negligência, sua autossuficiência. Talvez seja a autocomiseração. Você vive com tanta pena de você que a misericórdia de Deus não lhe é suficiente. Eu não sei. Eu não sei qual é o seu maior desafio para vencer espiritualmente. Mas eu não posso imaginar que exista uma pessoa aqui sequer que não enfrente tentações.
Se você olhar para você e perguntar e ficar com a ideia na cabeça, eu não sei qual é a minha luta espiritual, isso não é porque ela não existe, é porque você está cego. É cegueira. Existe uma luta espiritual, você tem uma tentação, e é bom você começar a pensar nela de forma séria. E hoje, esse momento que nós vamos ter agora de oração, é o momento de você fazer isso. Senhor, eu tenho perdido uma luta para mim mesmo. Satanás tem colocado ciladas e eu tenho caído vez após vez. Mas hoje, querido Deus, se existe uma luta espiritual, se essa luta espiritual existe, eu clamo pelo poder do Senhor para ser mais do que vencedor nessa luta. Deus precisa limpar o seu coração, mas se você não reconhecer que ele está sujo ainda, isso vai ficar muito difícil de acontecer. Mas eu quero que você ore também hoje, de uma forma muito especial, pela sua vida de oração. Eu não sei como andam os seus hábitos de oração. E eu talvez estou falando para alguns aqui que durante essa semana tiveram momentos bem raros com Deus. Pararam pouquíssimo tempo para orar, para falar. Oraram apenas em momentos em que tinham situações muito urgentes e difíceis para resolver. Mas hoje, eu quero convidar você a orar, para que Deus lhe ajude a mudar a disposição do seu coração quando você estiver em oração. Deus tem muitas bênçãos para você, mas a maior bênção é conhecê-lo. E que a gente saia daqui orando a Deus dizendo: Senhor, eu preciso de tudo aquilo que o Senhor quiser me dar. Se o Senhor quiser me dar dinheiro, estou aberto para isso. Se o Senhor quiser encher minha vida de saúde, estou disposto também. Se o Senhor quiser me cercar de paz, de bonança, eu vou louvar o nome do Senhor. Mas se o Senhor não quiser me dar nada, apenas a certeza da Tua presença e o coração pleno do Espírito Santo, eu quero que o Senhor me ensine a me satisfazer com isso, porque nada mais é tão precioso, nada é mais precioso do que quando Deus dá de si mesmo. E é por isso que nós vamos orar hoje. Feche seus olhos. Fale com Deus de uma luta espiritual que você precisa vencer. E fale com Deus sobre a sua vida de oração e para que Ele lhe ajude a ter uma vida de oração não baseada naquilo que Deus pode lhe dar em resposta à oração, mas baseado no fato de que em oração você está conhecendo o seu Salvador. Fale com Deus agora. Grande Deus e Pai, nós te louvamos, meu Senhor Deus grande e poderoso. Tua palavra diz que os céus não podem me conter, a terra não pode me conter. Quando olhamos para a majestade e para a grandiosidade do universo, pensamos que por trás de toda essa grandiosidade existe um Deus infinitamente maior. Nós percebemos como o nosso tamanho é tão pequeno, como nós somos ínfimos diante da Tua grandeza. Mas a bênção é saber que, a despeito do nosso tamanho, da grandiosidade do Senhor, o Senhor está a apenas uma oração de distância. Nós te louvamos porque Cristo Jesus nos reconciliou contigo ao oferecer-se como sacrifício, colocou-se como intercessor também entre nós, teus filhos, e entre nós e o Senhor. E nós te agradecemos porque nossas orações no nome de Cristo Jesus chegam até o Teu trono de graça, encontram com a Tua mão misericordiosa, pronta e disposta a se estender sobre nós. Querido Deus, nós queremos pedir perdão pela nossa relutância em orar, pela nossa relutância em entregar as coisas em Tuas mãos. Queremos pedir perdão ao Senhor pela nossa negligência com a vida de oração. Nós queremos pedir perdão pelos tantas vezes durante essa semana mesmo em que nos lançamos em projetos simples ou complicados, mas sem a orientação do Senhor, sem buscar ao Senhor em oração. Quantas vezes, Senhor, não saímos de casa nessa semana atrasados e não tivemos tempo para pedir para que a Tua presença nos acompanhasse. Mas nós te louvamos porque, a despeito da nossa negligência, o Senhor andou conosco durante essa semana. Mas, querido Deus, quanto mais o Senhor não teria feito através de nós e em nós, se nós tivéssemos vivido em comunhão ainda mais íntima contigo do que vivemos durante esses dias. Por isso, Pai, nesse momento, nós pedimos ao Senhor que transforme a nossa vida de oração. Nós queremos ser realmente pessoas que oram e buscam o Senhor.
Aqui eu oro por mães, por mulheres, por moças que precisam se levantar como colunas de oração no meio do teu povo, como intercessoras poderosas através do Espírito Santo, que vão clamar ao Senhor pela própria salvação, pela salvação de tantos outros. Homens, rapazes, jovens que também querem se levantar e sair dessa igreja hoje decididos e comprometidos com uma vida de oração, comprometidos a fazer da nossa vida uma experiência para atestar se é possível viver cada segundo da nossa vida com a nossa mente aberta para a impressão do Espírito Santo. Querido Deus, hoje dá-nos a certeza de que o Senhor é um Deus com inúmeras bênçãos para nos dar, mas que a maior bênção que nós queremos do Senhor não são as coisas com as quais o Senhor nos cerca. A maior bênção que nós queremos é viver uma vida de relacionamento contigo, é estar na tua presença, é ter a tua glória refletida em nós. Querido Pai, a nossa oração também é para que o Senhor nos ajude em nossas lutas espirituais. Se tem alguém que perdeu de vista qual é essa luta, se tem alguém que se colocou num patamar em que parece que não consegue mais perceber qual é a realidade das tentações que tem enfrentado, que o Senhor tenha misericórdia desse teu filho, dessa tua filha, e nos desperte para a realidade do conflito. Há alguns aqui que têm exatamente a noção de onde tem caído. São vícios do passado, ressentimentos dos quais não conseguimos nos libertar. É a nossa autocomiseração, a nossa autossuficiência, o nosso orgulho. Querido Deus, tantas coisas. Às vezes o fato de que simplesmente nós achamos que em alguns contextos do trânsito, num campo de futebol, nós podemos ser o que nós quisermos, que não há pecado nesses territórios. Querido Deus, nós pedimos ao Senhor nesse momento que nos mantenha constantemente alertas, como soldados que não descansam, como soldados com a arma sempre em punho, e quando por alguma razão Satanás conseguir de alguma maneira nos derrubar, que ainda assim a tua graça nos levante, e mesmo como soldados feridos, continuemos firmes ao lado do batalhão que é vencedor, que é o batalhão de Cristo Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Querido Deus, nossas orações daqui para frente é a nossa confirmação de que nós estamos alistados no exército do céu, e nós venceremos pelo poder do Senhor. Dá-nos a tua paz, conduza-nos em segurança aos nossos lares, aos quartos, e também dá-nos um sábado feliz na companhia do Senhor. E durante a tarde desse sábado, sinta-se, Pai, livre para falar ao nosso coração e nos dar a sensação de liberdade de poder em qualquer momento elevar o nosso pensamento ao Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos dizer que é um prazer conhecê-lo. Amém.